Boa noite a todos aqueles que nos escutam pela TV e Rádio Câmara. Uma boa noite, funcionários dessa casa, ao vereador Jorge, que aqui nos faz parte dessa audiência pública, e ao advogado da Prefeitura, Luiz Rodolfo. Pela intercessão de São Bento sobre a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública convocada por esta presidência para a elaboração do projeto de lei para revisar a legislação municipal que trata de estrutura do Sistema Municipal de Proteção Ambiental. Iniciando, destaco que junto à assessoria da Casa encontra-se um formulário em que os munícipes poderão fazer sugestões ou questionamentos por escrito. Destacar também aqui a presença da vereadora Josi. Como até o momento não há munícipes, vamos dar continuidade. Para maior compreensão acerca da matéria, relata-se que encontra-se em vigência a Lei Municipal 1783, de 18 de agosto de 2015. Ocorre que o Procurador-Geral de Justiça ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, autos número 205-6936, 55.2016.8.26.000, impugnando o referido diploma legal que revogou o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Municipal 1592, de 16 de maio de 2013, o qual, dentro do texto legal sobre a estrutura do Sistema Municipal de Proteção Ambiental, vedava a extração de areia ou cascalho dentro da área urbana. Argumentou o douto representante do órgão ministerial, em síntese, que havia violação da Constituição Estadual e dos princípios do retrocesso e da participação em matéria ambiental. O feito foi devidamente processado e julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos desembargadores acompanharam o entendimento do excelentíssimo relator desembargador Álvaro Passos de que inexiste vício de inconstitucionalidade material, afastando a ventilada ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso, incidente do direito ambiental in verbis. Compulsando dos autos e a legislação pertinente ao tema de mineração, constata-se que a revogação do parágrafo 5º do artigo 13º é inapta a configurar um retrocesso na proteção do meio ambiente, tanto pelo fato de existir a lei orgânica do município, nos artigos 4º e 14 de suas disposições transitórias. Ordem para a regulamentação da exploração de pedras e areia no leito e nas margens dos rios e dos portos de areias e olarias, quanto em razão de atividade de extração de minério já ser objeto de legislação federal, como o Código de Mineração e outros, a qual deve ser sempre observado no âmbito municipal. Por outro lado, o Egrégio Tribunal de Justiça entendeu estar presente vício formal de inconstitucionalidade, ante a ofensa a dispositivos constitucionais que exigem o princípio da participação popular nos processos de normas urbanísticas e de proteção ambiental, configurando-se ofensas aos artigos 180, 2, 181 e 191 da Constituição Bandeirante. Por todo exposto pela presidência, tendo por escopo ouvir a sociedade civil acerca da questão para posterior apresentação do projeto para alteração da estrutura do Sistema Municipal de Proteção Ambiental, convocou a presente audiência pública, não ficando adstrito às alterações mencionadas da legislação cuja vigência foi interrompida por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, podendo a sociedade propor quaisquer alterações que julgar conveniente. Tais sugestões serão analisadas no momento de oportuna elaboração do projeto. Como já dito, as dúvidas e sugestões devem ser realizadas por escrito, através do preenchimento do formulário em poder da assessoria da Casa, sendo que as sugestões serão encaminhadas à presidência para estudo quanto à viabilidade por ocasião da elaboração. Quanto às dúvidas, algumas serão sanadas na presente audiência com a ajuda da assessoria e outras respostas serão encaminhadas por e-mail devido à indisponibilidade de tempo. Valendo ainda ressaltar que serão desconsideradas perguntas sem conteúdo útil. Primeiramente, abro a palavra aos nobres colegas parlamentares para que façam as considerações que entenderem necessárias. Haja visto que nenhum parlamentar quer fazer uso da tribuna,
Gostaria de saber se o advogado da prefeitura, representando a prefeitura, gostaria de fazer o uso da palavra. Peço a palavra, então. Conceda a palavra. Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Boa noite aos funcionários da Câmara, boa noite aos vereadores, vereador Binho, presidente da vereadora Josi, vereador Jorge. A princípio, a gente vem de uma questão judicial, né, que trouxe um impedimento ao prosseguimento da sugestão trazida, uma solução trazida, né, pelo Legislativo a respeito principalmente do que tange ao Porto de Areia, instalação e funcionamento aqui de algumas empresas que estavam interessadas a atuar aqui no município. Veio a ser declarado inconstitucional a proibição, né? E hoje a gente está numa discussão a respeito principalmente da continuidade do que foi proposto naquela época, né? Através da audiência pública a gente vai tentar visualizar aí um prosseguimento principalmente do projeto que vocês pretenderam seguir na época. A respeito da forma que vai ser tomado o procedimento daqui para frente, eu não vejo nenhum óbice e visualizo que provavelmente isso vai ser uma forma de concretizar que seja permitido a extração de areia no município, só que a gente tem que ainda colocar em estudo, em análise, alguma confrontação que tiver em relação à manutenção do selo verde no município. Então, eu até peço que, numa próxima audiência, seja convidado novamente para, inclusive, esclarecer sobre eventuais desacordos com os critérios que o município Verde Azul se utiliza para permitir esse tipo de prática de extração de areia, que seria o caso que a gente está discutindo agora. Sem mais. Agradecendo a explicação do advogado da prefeitura, destaca a importância sobre o que ele fala, que para ver se não vai ter se vai afetar alguma coisa sobre o projeto, sobre o selo verde e azul. Destaco que esse porto já existia ou já havia essa lei e que até o momento não se ouve nada. Mas vai ser de grande importância você trazer numa próxima oportunidade, que vai ter uma próxima audiência, se vai afetar ou não, para que a gente possamos votar com consciência. Valendo lembrar que essa audiência pública está sendo feita hoje, porque foi citada pelo Judiciário, porque não houve audiência pública. Sendo que nós, no caso agora, a gente vai fazer uma audiência pública antes da leitura e uma após a leitura. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Boa noite ao senhor presidente, vereador Josiane, Luiz Rodolfo, munícipes que estão aqui presentes, ouvintes da Rádio Câmara e funcionários dessa casa. A minha indagação, doutor, não seria conveniente, até para o próprio desenvolvimento, vereador Artino, boa noite, para o próprio desenvolvimento do município, que a instalação deste porto de areia, de extração de areia, não se desse fora do perímetro urbano do município? Porque, veja bem, há tempos atrás, a extração causava até um dano, não sei, um dano não, mas o caminhão pesado que passava pela JK danificava a pavimentação da Avenida JK de Oliveira, enfim, nós tivemos um problema sério, até foi um grande desafio para a administração pública recuperar aquele asfalto. Não haveria uma forma de fazer com que essa extração se desse fora desse perímetro urbano, até pela própria viabilidade até do trânsito, enfim. Obviamente.
Um dos critérios que eu posso até adiantar que talvez dentro do perímetro urbano não seja possível. Agora, quanto às questões ambientais que giram em torno disso, isso aí a gente precisa ter muita atenção mesmo, porque a gente tem vários pontos de vista. Eu sou morador na beira do Rio Sapucaí. Eu moro, durante muito tempo minha família morou, meus pais. A gente olhando para o ponto de vista das enchentes que a gente tinha. A partir do momento em que a gente teve extração no município anterior ao nosso, levando em consideração o fluxo do rio, Sapucaí-Mirim e Paraisópolis, porque hoje a gente sabe que está tendo extração, o rio teve o seu leito rebaixado. A gente percebeu isso. E as enchentes que ocorriam não esporadicamente, sempre, um ano sim, um ano não, elas ocorriam, elas já diminuíram. Né? Isso em torno de vários fatores. Agora, tem uma outra ótica. Né? Eu estou falando isso sob o ponto de vista ambiental do modo geral, né? Justamente para enfatizar a necessidade de um estudo aprofundado se alguma empresa queira se instalar e exercer atividade. Outra ótica, então, que eu colocaria já seria um pouco mais negativa, porque o leito do rio, por ser rebaixado, ele vai começar a assorear mais as margens. E as pessoas que moram próximos à margem do rio, elas vão começar a perder o quintal e correr o risco de perder a casa. De repente, existe esse problema ambiental. Então, a minha opinião pessoal seria, de preferência, fora do perímetro urbano do município. E, inclusive, se eu não me engano, eu estou adiantando aqui, mas vai ser objeto de estudo posterior, se eu não me engano, um dos critérios é que não seja dentro do perímetro urbano do município. Tá? Só complementando as palavras do doutor, é que, se olharmos o contexto dos municípios vizinhos, por exemplo, Paraisópolis, Sapucaí-Mirim, até mesmo Tremembé, né, que seria aqui no Vale do Paraíba, mais próximo, percebe-se que todos os portos de extração de areia se dão fora do perímetro urbano. Agora, ao instalarmos um porto de areia no centro, no coração da cidade, eu vejo do ponto de vista do desenvolvimento turístico até, também do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista turístico, um grande retrocesso. As empresas que, porventura, possam se interessar, é claro que teriam que fazer os estudos de impacto ambiental, teriam que fazer ali o cadastro das árvores via GPS, não, senhor presidente, mas os maquinários, e transportariam isso para um perímetro que não seja, né, onde não tenham casas de proximidade, já que os benefícios de uma extração, ela se estende por quilômetros aí. É só isso que eu gostaria de ressaltar, né, dessa possibilidade dessas empresas interessadas se instalarem fora do perímetro urbano. De grande importância o relato do advogado e também do nobre vereador Jorge, esse aspecto que seja um pouco mais longe do centro. Mas as empresas que vierem a ser interessadas para a extração de areia, elas, além da lei municipal, elas têm que passar por leis federais e estaduais. Então, eu acho que se tiver todas essas liberações, acredito que eu acho que não há impedimento, mas é de grande valia. Abro também ao vereador Altino, se quiser fazer alguma consideração. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, doutores aqui presentes, munícipes aqui também presentes, uma boa noite. Esse já foi um caso já, né, debatido anteriormente, já passou por uma votação aqui na Câmara, inclusive a qual eu fui contra, né, já no sentido que o fato de ser um local de área residencial, né, com muitas residências, agora com uma escola também praticamente do lado, o trânsito naquele local cresceu bastante, né,
Então, na minha opinião, o fato de ser uma área residencial foi aonde que eu acabei votando contra, analisando no meu ponto de vista, eu achei que prejudicaria bastante aquela área. Então, foi nessa questão. E a outra questão também, que o proprietário, ele tem uma concessão desde a divisa de Minas, de Sapucaimirim até Paraisópolis, para poder se instalar em qualquer área que ele puder, ele tem esse direito, a concessão desse direito é só dele, ele pode extrair areia em qualquer outro ponto, ele tem toda a documentação, então o fato também que seria provável também que ajudasse a gente nesse sentido, né? Não é só ali naquele local que ele pode se instalar, ele tem um direito aí de concessão do rio, e então a gente queria realmente que fosse fora da área do perímetro urbano e também daquela área residencial, né, que tem bastante casa, e agora com a construção da escola. Então essa era a minha opinião, e o fato também dele ter então esse direito de poder extrair areia em qualquer ponto, desde lá da divisa de Sapucaimirim até Minas, aqui de Paraisópolis, a concessão é dele. Então eu acho que seria cabível um outro local, né? Muito obrigado, senhor presidente. É de grande importância o pronunciamento do nobre vereador Altino, e valendo lembrar também que é essa oportunidade não só para discutirmos este assunto citado, como o projeto num todo. Vereadora Josi, quer fazer uso da palavra? Não? Agora abro a palavra ao público em geral, para que faça suas considerações, se assim o desejarem, advertindo aos oradores que as manifestações são gravadas, transmitidas e registradas em ata. Assim, peço que, ao indicar sua fala, cada orador se apresente, tendo cada orador o prazo de 5 minutos para se manifestar. Por questão de ordem, vamos deixar registrado aqui que o munícipe Célia dos Santos apresentou um questionamento, na qual já foi esclarecido pela Secretaria da Casa, na qual será respondida depois e analisada. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública, destacando que as opiniões e questionamentos aqui apresentados serão alvo de estudos por ocasião da apresentação do projeto de lei. E uma boa noite.